hoje o quadro do Direito Condominial da CBN Campinas se abre espaço para um tema que mexe no bolso, com a convivência, com a tranquilidade de quem mora em condomínio. A questão da segurança, né, Felipe? Tema que a gente já trouxe a semana passada e ganhou muita repercussão, né? O que é a obrigação do condomínio, o que é a obrigação individual do morador quando o assunto é segurança? Quais direitos que algumas pessoas nem sabem que têm e quais as responsabilidades que elas esquecem e que precisam cumprir? E aí a gente já ficou aqui com a pergunta do Wellington da semana passada, né? Dizendo que ele mora num condomínio de horizontal e na casa... a casa dele foi assaltada no ano de 2023 devido a uma falha que ele considera de segurança do condomínio, porque existia aí um cercamento, né, do muro e que não estava funcionando. Então houve esse assalto. E aí depois, passados mais 2 anos, ele quer saber se ainda tem algum direito de pedir ressarcimento para a administração do condomínio, enfim, ou mesmo qual o caminho que seria, né, nessa questão. Bom dia. Bom dia. Referente a essa questão, uma das questões... Todo mundo vai morar em condomínio que tem essa sensação que segurança pura, né? Mas não é, né? Todo local, assim, até a gente estava conversando aqui no bastidor, até banco o povo entra, imagina dentro do condomínio, né? Mas claro, tem todo vou dizer, uma dificuldade, deveria ter, né? Para poder estar adentrando e ocasionando. Vamos ver o seguinte, nesse caso específico do Wellington, tem várias questões que precisam ser verificadas. Primeira delas, como ele fez toda essa questão de comunicação, condomínio, se o condomínio abriu seguro, sinistro, porque daí tem também essa parte que tem que ser verificado, para isso que o condomínio também tem o seguro, embora não seja obrigação do condomínio fazer ressarcimento das coisas particulares dos condôminos, tá? Tendo em vista que não foi o condomínio que deu causa, aí infelizmente é esse infortúnio que ele teve. E outra, se passou-se 3 anos pelo Código Civil, prescreveu o direito dele de cobrança. Vamos colocar assim, mas teria que entender todo o contexto. O condomínio falou que está analisando, e aí, por isso que ainda daria para não, vamos dizer, ter prescrito. Então tem que ser analisado caso a caso. Mas precisa o quê? O condomínio tem que estar atento. Se ele tem itens de segurança, tem que estar funcionando. Se não estiver funcionando, ele pode ser responsabilizado, não pelo furto em si, mas por não segurança. Exemplo, tem a cerca elétrica não está funcionando, aí responsabilidade do condomínio. Tem câmera de segurança para poder estar entrando, não está funcionando, responsabilidade do condomínio. E outros itens que tem interno que não estejam funcionando aí nessa questão. Mas do furto em si é muito difícil ele ter esse direito. Ô Alessandra, quando tem aí, né, os direitos individuais em conflito com os direitos coletivos, o que prevalece perante a lei? Ou é aquele depende da situação? A maioria prevalece sempre o coletivo, a não ser casos excepcionais. Vou citar um exemplo. Eu tive um caso de um furto, não, né? Mas foi dentro de um condomínio, teve uma arranhou-se um carro, teve um problema sério, murchou o pneu e tal. E aí a pessoa pediu as câmeras do condomínio para verificar quem foi, para ela poder responsabilizar. A câmera não estava funcionando. E aí ela entrou contra o condomínio teve que ressarcir, porque o item de segurança não estava funcionando. Embora seja individual, mas nesse caso aí o coletivo não prevaleceu, porque o condomínio não estava com a obrigação dele feita. Muitas dúvidas surgem a respeito da questão de burlar os sistemas de segurança, né? Às vezes tem gente que esquece o portão aberto quando não tem uma pessoa que faz isso, permite a entrada de visitantes sem registro. E como é que fica nessa situação? O condomínio pode multar? Pode ter alguma sanção? Sim, deve advertir e multar, porque ele está comprometendo a segurança de todos. E isso, infelizmente, acontece muito. A pessoa não quer fazer o cadastro, não quer se comprometer, não quer dar os dados, aí eu já parto sempre do princípio, se você não quer fornecer, alguma coisa errada tem, né? A questão de segurança também, abriu e fechou o portão não, eu tô passando com o carro, acionei, não fechou, já comunica. Sim. Porque querendo ou não, o portão ficou aberto. Segundos para alguém adentrar e pronto. Em caso, quando você está adentrando dentro do seu imóvel com o carro e o seu carro está com alguém que não deveria estar com você. Tem itens no próprio controle que você aperta
ou alguns gestos que só você sabe que faz que a pessoa, o porteiro ou quem tá ali vai saber que tá tendo alguma coisa errada. Então, existem várias questões, até, por exemplo, do elevador, vai subir, tem como você apertar determinada numeração ou alguma coisa de segurança para mostrar que tem alguma coisa errada. Então, essas coisas têm que estar internas no condomínio e são procedimentos que têm que ser inseridos. Mas a maioria não põe, só coloca depois que acontece alguma coisa. E aí, quando o morador quer também, por conta própria, digamos, garantir essa segurança ali da casa, né? Ou mesmo fazer o fechamento de varanda, instalação de grade, a própria cerca elétrica, ou câmeras também nos corredores. Isso é uma decisão individual ou precisa ser aprovada em assembleia? Aí entra aquela palavrinha que você falou, depende. Se for dentro de um condomínio, vamos colocar condomínio de apartamentos. Câmera no hall. Não pode, por quê? Você pega outros moradores, questão de princípio também LGPD, querendo ou não, né? Então, o que você pode exigir? Que se tenha câmeras no elevador, então qualquer pessoa que sair do elevador, você vai saber quem estava, ou da porta da escada, que tem a câmera ali também da pessoa que vai passar pela escada, vai entrar naquele andar. Aí você tem as câmeras ali, você vai saber quem entrou, quem não entrou. É claro, o que aconteceu ali você não vai ter ciência, mas dá para entender quem foi para poder se averiguar. Agora, casas depende, o tipo de condomínio. Se o condomínio for casas, cada uma são da sua forma, ela faz o que ela quiser. Eu cuidado também com câmeras, porque pega na rua, pode ser que alguém também, aí você tem um problema. Então tem que ser coisa discreta, somente perto da sua porta, não pegando a rua inteira pra ficar, né, fofocando dos vizinhos e assim vai. Porque tem, infelizmente. Tem. Agora, condomínios de casa, de condomínios são padrões. Não, aí tem que ver, todo do condomínio que tem que ser colocado. Condomínios garden, são apartamentos garden, aí é um problema. Muitos querem fechar, outros não querem, então tem que entender o contexto do condomínio como um todo, para poder ver se põe em assembleia ou não. Caso seja um item de segurança que a pessoa realmente precise e entenda, e é um direito dela também, aí ela tem que entrar no judiciário para poder estar fazendo, caso o condomínio não deixe fazer. Tem uma pergunta que o Paulo mandou pra gente aqui no 991869070, ele mandou em áudio, inclusive. Vamos ouvir na sequência o que ele questionou. Bom dia, CBN. Paulo Roberto de Valinhos. E quando você pega uma foto de algum morador no celular, mostra isso para a câmera e o portão abre com uma foto qualquer, de quem é a responsabilidade por um sistema tão ruim, da implantação de um sistema tão ruim quanto esse? Abraços. Bom, concorda que a responsabilidade, todo o sistema não é do condomínio, é da empresa que foi contratada. Se for do condomínio, é do condomínio. Se for da empresa, é da empresa, a responsabilidade dela. Aí a gente entra em questão de proteção de dados e sim, a responsabilização é da empresa. Lembrando que a lei de proteção de dados é muito clara. Isso tem que estar em contrato para poder responsabilizar ambas as partes. Se não tiver, aí sim o condomínio infelizmente responde. Falando de segurança estrutural também, né? Obras mal executadas em unidades podem comprometer, claro, a segurança estrutural, de repente até de um prédio, né? Condomínio pode vistoriar, deve ou até interditar essa obra, por exemplo, dentro de um apartamento, dentro de uma casa? Não só pode, como deve, com certeza. Por quê? Dependendo do tipo de obra, pode comprometer toda a estrutura ou até outros apartamentos. Temos vários exemplos. Temos a questão de pessoas que mudaram o encanamento, aí que chegou a explodir, e aí acabou caindo varandas e pegando pessoas. Tanto condomínios comerciais também como residenciais. Temos questões também de pessoas que acabaram mexendo tirando paredes estruturais, que acabou tendo desabamentos, como também colocando coisas dentro do condomínio, dentro da unidade que não poderia, porque assim, uma coisa que eu não entendo, a pessoa compra um apartamento, casa já nem tanto, né, porque daí cada um tem a sua, a não ser casas germinadas, que daí a pessoa também quer mexer numa parede estrutural, mas apartamento, você foi, né, você viu o apartamento tal, você já entra nele querendo arrancar tudo, mas você comprou daquele jeito, então tem que entender também o contexto, tem coisas que dá e tem coisas que não dá. Tô, por exemplo, com um condomínio
condomínio agora que está inventando de querer colocar ar-condicionado. Vai mexer na estrutura. E não foi feito nenhum projeto técnico. Isso vai comprometer, e o comprometimento não é só a estrutura. Deprecia também o valor imobiliário do empreendimento. Cada pessoa vai ter, porque vai comprometer, porque não comporta. E tem que ser feito o quê? Tem que ter o projeto técnico. Não é só engenheiro civil. Alguns casos tem que ter engenheiro estrutural, tem que ter engenheiro elétrico, tem que fazer toda uma análise. Não é somente... E é o arquiteto também para saber o que pode ou não da forma estética, porque compromete a fachada e também desvaloriza o imóvel. Então, são várias questões envolvidas, só que o condomínio não olha isso. Acabou, a gente estava falando sobre a história das câmeras de monitoramento, acabou levantando uma dúvida aqui do Nelson, que mora no Parque Jambeiro. Ele tem, aí não é condomínio, né? Ele tem a casa e coloca as câmeras. Ela pode colocar em que ponto, mostrando que ponto da rua ali? A casa dele em si? Sempre colocado de frente para os portões dele, né? Vamos dizer, da calçada pro portão, sempre calçada pro portão. Nada de ficar comprometendo a rua toda. A gente sabe que normalmente casas de rua eles acabam colocando. E normalmente não acaba se passando porque os moradores não têm grupo, né, na rua para ficar passando um pro outro. Aí é aquela questão de segurança. Mas se você tem normalmente condomínios próximos, às vezes é interessante conversar para colocar estratégicos. Aqui em Campinas, por exemplo, nós temos alguns pontos que tem aquela vizinhança solidária, que existe câmeras específicas localizadas que pegam a rua toda e assim ajuda para evitar essa marginalização. Então, é uma questão que pode ser conversado também, dependendo, ou entre os próprios moradores daquela rua em toda. E aí coloca a câmera estratégica que dá para pegar a rua como um todo e não pega na casa de ninguém. Entendi. Alessandra Bravo, obrigada por esclarecer as dúvidas nossas e também dos nossos ouvintes. Temos um novo encontro na próxima semana e claro que para responder outros questionamentos, né, outras dificuldades também de quem mora e tem essa convivência, ou tenta ter pelo menos a convivência mais harmônica em condomínio. Quem quiser mandar mensagem, pode ser no WhatsApp da CBN mesmo, 19991869070. Até a próxima semana, Alessandra. Até semana que vem. Até.